Então, pessoal, bom dia para todos. Quem está aqui na sala e quem está em casa também. A gente vai seguir hoje a partir da página 40, tá? A gente vai respondendo as questões e comentando um pouco sobre o assunto. Lembrando, a gente vai precisar correr um pouquinho, tá? Com as páginas do livro, só para a gente adiantar. Aí, lembrando, qualquer dúvida específica do assunto, vocês podem me perguntar, tá? Então, vamos aí. A primeira questão aí, da página 40, ela pergunta justamente sobre esse fenômeno que está sendo representado aí na imagem acima, o fenômeno conhecido como El Niño. E é justamente esse fenômeno que é responsável, durante períodos do ano em que ele ocorre, por agravar a questão da seca no sertão. E como a gente já tinha visto em aulas anteriores, é uma das questões que impactam muito essa sub-região do Nordeste, tá? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. A partir da observação das imagens, descreva o que ocorre no período do El Niño. Esse fenômeno climático que provoca, intensifica a questão da seca no sertão. Então, como resposta para essa questão, vocês podem colocar aí justamente o seguinte, que ocorre um aquecimento das temperaturas médias das temperaturas ocorre um aquecimento das temperaturas médias das águas superficiais, ocorre um aquecimento médio das temperaturas, ocorre um aquecimento das temperaturas médias nas águas superficiais do Oceano Pacífico. Superficiais no Oceano Pacífico, como a imagem aqui acima está mostrando nesse esquema, tá? Professor, Oi. o senhor passou da página 27 à página 29 para casa. O senhor vai fazer a correção? 27 a 29? Eu Sim. posso fazer a correção depois. Tá. Vamos lá. Pararam aonde? Leonardo, Oi. aí temperaturas médias e mais o quê? Temperaturas médias do Oceano Pacífico. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Leonardo, Oi. não era um aquecimento das temperaturas médias das águas Superficiais do Oceano Pacífico, isso. Das águas superficiais do Oceano Pacífico. Esse aquecimento, continuando, esse aquecimento altera a circulação dos ventos, Isso. Esse aquecimento altera a circulação dos ventos e a distribuição Isso é na mesma questão, Leonardo? Oi? Isso é na mesma questão? Isso, na mesma questão ainda.
e a distribuição de chuvas nas regiões tropicais. Ok? Vamos lá, seguindo. Quem está em casa, terminou de escrever, pessoal? Sim. Sim. Ok. Só um momento, tá? Vamos lá, seguindo. Segunda questão. O processo browniano que você acabou de estudar é uma das causas naturais que explicam a seca no sertão nordestino. Porém, a ação humana também é responsável por intensificar a seca e a desertificação nessa região. Faça uma pesquisa e descubra de que modo a ação humana influencia nesse processo. Então, como resposta, vocês podem colocar aí justamente que, principalmente o desmatamento, isso. Segundo, principalmente o desmatamento associado a técnicas isso, principalmente o desmatamento associado a técnicas inadequadas do uso do solo técnicas inadequadas do uso do solo, como o emprego da monocultura e o uso de agrotóxicos. Então, o que é que acontece? Como a gente tinha visto anteriormente, na aula passada, quando eu havia comentado com vocês sobre as principais características dessa sub-região do Nordeste, que é a região do Sertão, a gente observou que justamente, por mais que tenha a região, ela conviva com esse problema da seca, existem algumas atividades agrícolas que se destacam nessa região. E aí o que é que acontece? Além dessa dificuldade da questão da disponibilidade de água, pode afetar a produção nessa região, outras atividades, no caso aí, ligadas à ação humana, podem tornar o solo inapropriado para o desenvolvimento da agricultura, que é justamente o que a gente conhece como o fenômeno da desertificação. E isso pode ser ocasionado por dois motivos. O excesso de uso de agrotóxicos em uma plantação pode tornar aquele solo improdutivo ou a permanência da monocultura. Por quê? A partir do momento que você tem uma grande área e você só planta um determinado item, pode esgotar as propriedades químicas daquele solo que são benéficas para as plantações. E isso, consequentemente, esgotando os recursos
que aquele solo tem pode tornar ele totalmente infértil. Aí é isso que a gente chama de desertificação. E aí, para resolver esse problema, uma das técnicas, o ideal que fosse utilizado, era justamente a rotação de culturas. Por exemplo, num determinado período do ano você planta milho, no outro período do ano você planta feijão, e vai mudando o tipo de plantação, porque isso faz com que o solo ele não perca as suas propriedades. Pode falar. Depende das condições do ambiente, porque, por exemplo, no local onde você está falando, tem uma grande disponibilidade de água, e, consequentemente, tem a presença de outras árvores ao redor? Algumas, né? Mas, de toda forma, isso já contribui para um pouco de matéria orgânica no solo. E isso vai ajudando ele a manter as suas propriedades adequadas para aquela plantação. Aí, nesse caso aí que você está falando, não tem problema não. Vamos lá, seguindo aí, pessoal, com o livro, tá? Ó, essa página aí, a página 41, as respostas são pessoais, tá? E aí vocês podem atualizar depois. A página 42, essa informação aí no quadro azul, ela destaca alguns períodos e algumas épocas do ano onde ocorreu um grande período de seca, tá? Destacando essa região que a gente põe, que é definida aí de acordo com a área representada nesse mapa como polígono das secas, que corresponde aí a aproximadamente uns 1.348 municípios que estão aí dentro dessa área que foi definida como uma das áreas do Nordeste e do Sertão que são mais afetadas pela seca. Seguindo aí na página 43, e aí a gente vai ver algumas das principais características econômicas de outras duas sub-regiões do Nordeste, que a gente não havia falado na aula anterior, que é justamente o meio-norte e o agreste. A gente havia falado das características principais da zona da mata e do sertão, destacadas as principais atividades econômicas, e a gente vai ver algumas agora ligadas ao agreste e ao meio-norte, tá? Então, o agreste e o meio-norte apresentam diferenças em relação à sua localização, tá? O agreste ele é caracterizado como uma área de transição entre a zona da mata e o sertão, e o meio-norte ele está localizado numa área. Voltem aí no mapa de vocês, só para vocês recapitularem a divisão dessas regiões. No mapa da página 36. Para que vocês observem aí no mapa cada uma dessas regiões, tá? Cada uma delas está sendo representada aí no mapa, tá certo? Essa parte em verde é justamente a zona da mata. A parte que vem logo posterior a ela é justamente o agreste, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Logo depois nós temos o sertão. E por último, ali em marrom escuro, uma região conhecida como meio norte, tá? Então, podem voltar lá para outra página. Vamos lá. E aí a gente tem duas imagens aqui destacando algumas das atividades. Como, por exemplo, na região do agreste, de acordo com essa imagem que vocês observam aí na esquerda, a gente tem a presença da agricultura familiar, tá? Então, a agricultura familiar, ela é uma importante atividade no Rio Grande do Norte e em grandes áreas, em outras áreas da região do agreste, tá? Cerca de 60% dos alimentos comprados no estado são de agricultura familiar. É claro que em alguns estados da região Nordeste, a produção agrícola vinda da agricultura familiar, ela vai ser muito maior do que em outros estados, tá? E já no meio norte se destaca aí também a produção de alguns tipos de grãos, tá? E a pecuária
extensiva também se destaca nessa região, tá? Seguindo aí, então, com a próxima questão, ela fala o seguinte: compare os elementos contidos nas duas imagens e responda. Qual a atividade econômica comum entre o Agreste e o Meio Norte? De acordo com essas imagens que vocês observaram, quais são as atividades comuns que há entre essas duas regiões? Só pela imagem e pela legenda delas, a gente pode dizer que tanto o meio norte quanto a região do Agreste, elas possuem em comum a atividade agrícola. Podem colocar aí, tá? Atividade agrícola. Quem está em casa também, tá? Pode responder. No primeiro da página 43. O fato de possuir atividade agrícola, né? Isso. Quando concluírem, me avisem, tá? Vamos lá. Aí a segunda questão, ela fala o seguinte: apesar das imagens representarem a mesma atividade econômica, ou seja, atividades ligadas à agricultura, cite duas diferenças do seu desenvolvimento entre o Agreste e o Meio Norte. Oi. Porque uma é atividade familiar e a outra não. Porque uma delas é atividade familiar, é a agricultura familiar. E a outra já utiliza o quê? Utiliza máquinas. Exato. Ó, a principal diferença é justamente essa que vocês falaram, tanto aqui na sala, ao vivo, quanto no virtual. Para quem não conseguiu acompanhar a resposta dos colegas, vocês podem colocar aí que justamente o nível de mecanização é a principal diferença. Mecanização. A sua está certa, tá? A resposta. Oi? O nível de mecanização. O nível de mecanização mecanização. Ou seja, o meio norte, o meio norte caracteriza-se o meio norte caracteriza-se por uma agricultura mecanizada. O meio norte caracteriza-se por uma agricultura mecanizada. O meio norte caracteriza-se por uma agricultura mecanizada, já que na região do Agreste predomina aí a agricultura familiar, tá? E outra diferença é o tipo. Oi? Não, essa parte aí foi só um comentário que eu fiz. Não faz parte da resposta, não. Agora, essa segunda parte que eu falei, outra diferença, faz parte da resposta. Refere-se aos tipos. Outra diferença refere-se aos tipos. Refere-se aos tipos
de produtos cultivados. E aí, pessoal, para finalizar, sobre essas principais características das atividades econômicas que são desenvolvidas nessas duas sub-regiões do Nordeste, como vocês podem observar aí no livro de vocês, se destacam justamente na região do Agreste a policultura, ou seja, cultivos diversificados que são produzidos, considerando que grande parte da produção está ligada à atividade da agricultura familiar. Então, aí nós vamos ter a produção de café, algodão, entre outros. E já no meio norte, as principais atividades ligadas à agricultura que são desenvolvidas estão voltadas aí ao cultivo de algodão, tá? Cana-de-açúcar e arroz, e principalmente a atividades extrativistas, tá? Então, recapitulando um pouco do que a gente viu sobre as principais características econômicas dessas sub-regiões, a gente viu que na região da Zona da Mata é a região que predomina a maior concentração de pessoas, justamente por conta do reflexo do processo de colonização e do desenvolvimento de atividades industriais. Por consequência disso, é uma das áreas onde a gente vai apresentar graves problemas ligados à urbanização. Na região do sertão, como a gente viu, existem alguns problemas ligados ao uso inadequado do solo e à produção ser limitada por conta da questão da seca. É a área que apresenta a menor concentração de pessoas, porém, como a gente viu, devido a técnicas agrícolas modernas ligadas, sobretudo, à questão da irrigação, que foi modificada, a gente tem, por exemplo, em algumas áreas do sertão, uma grande diversidade de fruticultura, ou seja, na região do sertão, por mais que exista esse problema ligado com a seca, a gente tem uma grande produção de frutas. E aí a gente havia falado sobre a questão da produção de vinhos, justamente no município de Petrolina, que é beneficiado por conta da proximidade com o rio e justamente também por conta de técnicas mais modernas ligadas à irrigação. E isso dá um melhor aproveitamento da água e minimiza os efeitos da evaporação, ok? Já na região do meio norte, predominam atividades agrícolas, algumas delas mecanizadas, mas também, sobretudo, atividades ligadas ao extrativismo, para a produção, sobretudo, de produtos ligados a cosméticos, tá? Também. E na região do Agreste, como vocês viram, predominam atividades ligadas à agricultura familiar e policultura. Beleza? Página 44, ela também é uma resposta pessoal, tá? E aí, na página 45, tem um pequeno resumo do que a gente viu nessa aula, tá? Na aula passada e na aula de hoje. E aí eu vou fazer algumas considerações com vocês e a gente vai preenchendo esse quadro que aparece aí, tá? Complexo Regional do Nordeste é o título, não é isso? Então, o primeiro ele mostra o seguinte: Zona da Mata. Aí a gente tem aí a localização justamente no litoral, não é isso? Como característica, a maior parte é ocupada por Mata Atlântica, uma das características. O clima que predomina é o clima tropical úmido. Ali do lado a gente tem, ó, regionalizado através de subunidades, tais como Zona da Mata Canavieira. Coloque aí. Zona da Mata Canavieira. Que é justamente um trecho dessa sub-região caracterizado muito pela produção da cana-de-açúcar.
Zona da Mata, Canavieira. Aonde, professor? No primeiro quadro, do lado esquerdo. Zona da Mata, Canavieira. E aí, no meio desse infográfico, a gente tem ali, ó, formada por sub-regiões, ou seja, o complexo regional do Nordeste, a região Nordeste, ela pode ser formada, subdividida, em 4 sub-regiões, que foi o que a gente viu. E aí, dentro das sub-regiões que tem aí, Agreste já está preenchido, coloquem aí meio norte, e aí o meio norte, ele se caracteriza também, aquele ponto lá no mapa que vocês viram, ele caracteriza-se por ser uma região de transição entre 2 tipos de vegetação. Quais seriam? Qual a vegetação predominante na região norte? E a vegetação predominante no sertão? Caatinga. Então, ou seja, o meio norte ele é uma área de transição entre quem? A Caatinga e a floresta? Floresta Amazônica. Perfeito. Então, aí, ao lado de floresta... Oi? Meio norte. E aí, na região do meio norte, a gente sabe que predomina atividades ligadas à agropecuária e o extrativismo vegetal. Como, por exemplo, seguindo aí abaixo, a gente tem o exemplo do Blabaçu e a Carnaúba. Leonardo, Oi. aí no lado esquerdo, aí Zona da Mata, regionalizada através da subunidade tais como, que eu não peguei ainda não. Não, essa parte aí eu já preenchi, porque é só a parte que consta, é justamente a... Então é isso que eu queria saber, qual é nessa parte aí que eu não preenchi ainda não. Ah, é Zona da Mata Canavieira. Ok. Vamos lá. E aí, seguindo ali abaixo, onde vocês estão, do lado esquerdo aí do livro de vocês, no último quadro para preencher, vocês estão vendo ali, em cima tem, na Zona da Mata, aí tem uma ligação mostrando, aí apresento aí, maiores concentrações. Aí lá embaixo tem maiores concentrações de quê? Demográficas e de... Aqui, ó, pessoal, nessa parte, ó. A gente tem maiores concentrações na Zona da Mata de quê? De pessoas, concentrações demográficas e de qual outra atividade? Oi? Na Zona da Mata. Econômica? Não, qual é a atividade econômica que predomina nessa região? Agricultura. Não. Indústria. Indústria, coloquem aí, tá? Isso, a principal atividade econômica da região da Zona da Mata é justamente a indústria. Do outro lado, do lado direito da folha, ali onde a gente tem lá em cima, sertão. O sertão, ele representa o quê? Desculpa. Antes de sertão aí ao lado, observem aí que tem Agreste, não é isso? Aí do lado de Isso. Agreste tem, está na área de transição entre quem? O sertão e a... Oi? Floresta Amazônica. Não, o Agreste está numa área de transição entre quem? Entre o sertão e a... Caatinga. Vamos lá. A região Nordeste tem as 4 sub-regiões. Zona da Mata no litoral. Logo depois dela tem o Agreste. Logo depois o sertão e depois o meio norte, correto? O Agreste, ele representa uma área de transição entre quem? Entre o meio norte e o agreste. Não. Entre o meio norte e o sertão. Exato. Também não. Voltem lá no mapa, pessoal.
Todo mundo, quem está em casa, volta aí no mapa. Da página 36. O Agreste é uma área de transição entre quais outras duas sub-regiões? Cada cor aí nesse mapa representa uma sub-região. Ele está entre quem? O Agreste. Ah, ele tá entre o sertão e a zona da mata. Entre o sertão e a zona da mata. Tá certo? Quem responder em casa tá certo. Deixa eu ver se o pessoal daqui da sala vai acertar. Perfeito. Então, se aí no mapa mental aí, já tem sertão, vocês vão preencher com qual outro nome? Zona da mata. Zona da Mata. E aí, observem lá em cima de novo, ó, sertão. E aí a gente vai descendo ali, ó. Sertão é a maior das sub-regiões, como a gente já tinha visto. O clima dessa região é o clima semiárido. Características naturais. Qual é o tipo de vegetação no sertão? Perfeito, caatinga. Oi? Caatinga. Lá no meio, Leonardo. Oi. Aí, formada por sub-regiões subdivididas em meio norte, está na transição entre Caatinga e Floresta Amazônica, Isso. agropecuária, extrativismo vegetal, babaçu e... Carnaúba. Ok. Ó, vamos lá. Atividade de casa, eu vou deixar para que vocês respondam as páginas 46 e 47. Marquem aí, tá? E aí, na próxima aula, eu faço a correção com vocês. Oi? 44 é pessoal. Professor, qual é a última? A última é Caatinga. O pessoal tem que ficar atento, tá certo? A resposta, para não demorar muito tempo. Vamos lá. E aí a gente migra agora para a página 48. Ó, lembrem-se de fazer essas atividades dessas páginas, tá? É importante para que vocês... Oi? A 46 e a 47. Vamos lá. O uso dos recursos naturais. Então, de modo geral, acredito que todos vocês lembram, os recursos naturais nada mais são do que tudo aquilo que pode ser extraído da natureza para atender às nossas necessidades. Seja aí para alimentação, para geração de energia e para desenvolver alguma atividade humana que seja necessária. Tá? De modo geral, ao longo do tempo, os seres humanos sempre se apropriaram dos aspectos naturais para atender às suas necessidades. E claro que, com o passar do tempo, a forma como os seres humanos interagiam com a natureza, ela foi se modificando a partir do momento que as necessidades humanas também foram sendo modificadas. E claro que essa interação que ocorreu entre os seres humanos e o espaço natural, ao longo do tempo, trouxe alguns impactos, sobretudo impactos negativos, como, por exemplo, a questão da poluição. Observem essas duas imagens que aparecem aí no livro para vocês, tá? Na figura
ela mostra justamente, ó, cultura agrícola irrigada no sertão pernambucano. E na outra, a gente observa aí uma usina hidrelétrica localizada na cidade de Petrolândia, em Pernambuco, divisa com o estado da Bahia. Nessas duas imagens, a gente tem aí dois exemplos de como os seres humanos se apropriam dos aspectos naturais, dos recursos naturais, justamente para atender às suas necessidades. Na primeira imagem, a gente tem uma apropriação de uma área do solo para a produção justamente de alimento. Tá? E na segunda imagem, a gente tem a apropriação de qual recurso natural? Da água, para a geração de quê? De energia elétrica. Tá? E claro que essa apropriação dos recursos naturais, ela promove algum tipo de modificação na paisagem? Total. Sim, com certeza. E aí a pergunta aí, a primeira, ela já está querendo saber. Aponte quais recursos naturais explorados pelo homem em cada uma das situações, com o objetivo e com qual objetivo esses recursos são explorados. O objetivo está muito claro, mas só a título de resposta, coloquem aí o solo e a água. Tá? E o porquê está sendo apropriado, isso aí vocês já sabem. Não precisa atualizar, até por conta do espaço aí que não dá para escrever. Então, um outro exemplo que mostra aí justamente é a atividade da mineração, nesse pequeno texto que tem aí abaixo das imagens, e o quanto ela é importante para atender às necessidades humanas. Por exemplo, aí no texto, ele mostra justamente dois exemplos, tá? Da atividade mineradora, ou seja, podem ser encontrados minérios e minerais que são de grande importância, como, por exemplo, o tungstênio, o chumbo e outros, como o cobre, por exemplo. E esses elementos são fundamentais para a produção de diferentes setores, ou seja, muitos desses minérios que são explorados, eles são utilizados sobretudo na atividade industrial. Oi? É sim, a gente vai falar dele agora. Você fala no... Só um momento, tá, pessoal, que tem em casa. Pronto. E dentro dessa atividade de mineração, muitos produtos eletrônicos que a gente utiliza, por exemplo, utilizados na bateria de celulares, de computadores, de notebook, utilizado nas placas que são elaborados todos esses eletrônicos, utilizam diferentes minerais. Um outro exemplo de utilização de como os seres humanos se apropriam dos recursos naturais é a utilização de chumbo. Algum de vocês em casa, ou quem está aqui na sala, já tirou raio-x? Sim. Pronto. Quando vocês foram tirar raio-x, vocês perceberam que a pessoa que atendeu vocês, que estava lá na sala, ela estava com algum tipo de roupa especial, como se fosse um colete? Pronto. Uhum. Não percebeu? Pode acontecer de vocês irem no hospital e a pessoa não utilizar isso. Mas, dependendo se vocês eram muito pequenos, se conseguirem lembrar, e se, por exemplo, a mãe ou o pai de vocês ou algum responsável na parede, né? Pronto.
Isso. Pronto, ó, pessoal. O exemplo que Augusto falou aqui na sala foi o seguinte, e tem tudo a ver com o que eu ia falar com vocês. É bastante comum em hospitais, onde a gente vai fazer um raio-x, a utilização de roupas que por dentro da roupa tem uma camada de chumbo, porque ele é um material que consegue barrar a radiação. E aquela parede que Augusto falou, que fica uma máquina atrás, e o paciente fica depois, e só dá para ver por uma janelinha de vidro, não é isso? Pronto. Aquela parede ali dela, também dentro tem uma parede de chumbo também. Porque é um material muito resistente e que consegue barrar a radiação. Pra ir aí a gente fica Isso. exposto à radiação e eles não. Uma placa, né? Aquilo ali é chamado de chassi. Aí dentro daquilo Mas a ali, gente também fica exposto à radiação. fica exposto à radiação. Mas a quantidade de radiação que chega ali naquele ambiente, quando a gente vai fazer um exame de raio-x, ela é insuficiente. Não causa nenhum tipo de doença. Só que o profissional que está ali fazendo raio-x todo dia. Mas para a gente que é paciente não tem problema nenhum, tá? Oi? Para não expor outras pessoas que não precisam à radiação. Mas não se preocupem, que tirar o raio-x não deixa ninguém doente, tá? Não tem nem possibilidade de ficar doente. E aí, o que Isaías havia me perguntado, o que era aquela placa que ele colocou embaixo do pé, né? Pronto, o seguinte, dentro daquela placa tem um filme, como se fosse aquele material que vocês estão vendo. Quando a gente pega o raio-x que vê a imagem. Pronto, aquilo ali é chamado de filme. Dentro daquela placa que ele colocou no seu pé tem o filme. Por que está ali dentro daquela placa? É a mesma Porque coisa aquilo ali... usada nas câmeras, né? Porque aí usou pra tirar a foto do Exato, onde usou o raio-x. é semelhante. Aí o que é que acontece? Ele coloca o filme dentro daquela placa e fecha. Por que ele fecha? Porque aquele filme, ele é sensível justamente à luz. Se, por exemplo, se abrisse lá aquela placa ali na sala, aquele filme ele seria perdido, seria queimado. Aí o que é que acontece? Depois que o raio-x é tirado, a pessoa lá responsável tirou, ela vai numa sala totalmente escura, você não consegue ver nada dentro da sala, é totalmente escura mesmo. Você faz tudo pelo tato. E aí tira o filme dali de dentro da placa e coloca numa máquina. Dentro dessa máquina, existe alguns... Isso se for manual, tá? Mas tem a revelação digital que é no computador. Mas se for manual, o filme vai entrar numa máquina e vai passar por alguns tanques que tem alguns líquidos específicos, que vai servir para revelar a imagem que tem naquele filme. E aí, no final do processo, a máquina libera aquele filme e é aquela radiografia que chega para vocês. Oi? Só um momento, tá, pessoal de casa? Que a gente já vai seguir, tá? Leonardo, você tá anotado.
Hum, Você tá mutado. E pessoal, pode falar. Só um momento, tá? Só explicando para vocês agora como é que o raio-x é formado. Tem o nosso corpo, a radiação vai vir na mesma direção do nosso corpo, só que nosso corpo ele é composto por tecido mole, os músculos e os ossos, não é isso? Só que os ossos, eles são mais densos e resistentes à passagem da radiação. Então, ou seja, através das nossas partes moles do nosso corpo, a radiação vai passar. Quando ela entra em contato com o nosso osso, ela vai ser barrada. Aí é justamente nessa hora que ela é barrada que projeta aquela imagem no raio-x. Tanto que a gente só consegue ver os ossos, né? A parte do coração, intestino, estômago, a gente não vê. Vê de alguma forma, né? Mas aí vê umas sombrinhas, porque tem algumas partes, por exemplo, os gases, se você acabou de se alimentar, tudo isso vai tornar aquela estrutura mais densa, aí ela vai aparecer no raio-x. Mas quanto mais mole for, não aparece. Não, o ideal é que você não coma. Isso. Principalmente se for dessa área aqui, ó, do abdômen. Porque se eu quero ver alguma alteração muscular, digamos assim, a comida que tiver aqui, ela vai atrapalhar. Vamos lá, pessoal, seguindo. Foi bom aí falar do raio-x, mas vamos lá. Sim, mas essa conversa toda sobre o raio-x foi para falar justamente sobre o chumbo, que é um recurso mineral que é extraído, um recurso natural que pode ser utilizado dentro desse caso, naquela parede que você viu ou nas roupas especiais. Observem esse mapa que tem aí na página de vocês, na página 49, no início dela, e ele mostra justamente, ó, exploração mineral no Brasil. Então, cada um desses pontos, temos aí os minerais metálicos, minerais não metálicos e minerais energéticos. Ou seja, cada um desses recursos minerais tem uma utilização específica. E cada um desses pontos destacados aí no mapa mostram as áreas que se destacam em cada um tipo de exploração. Por exemplo, se eu observar aqui no estado de Pernambuco, vocês podem destacar que tipo de exploração mineral no estado de Pernambuco? Oi? Observem aí, pessoal, no livro de vocês, no mapa. Localizem aí Pernambuco. Localizem aí Pernambuco. E de acordo com a legenda, quais atividades de exploração mineral a gente observa aqui no território de Pernambuco? Amianto, quartzo, tungstênio. Então, só por essa imagem, a gente pode, a nível Brasil, quando observando todo esse mapa, o que é que a gente pode considerar aqui? O território brasileiro, ele é rico em minério, tem grandes áreas sendo exploradas. Sim, Isso vai produzir algum tipo de impacto no meio ambiente? com certeza vai prejudicar muito o solo e 2 minutos? Ah, tá. Para ir lançar, né? Ok. Então, pessoal, de acordo com o mapa e essa informação que a gente está observando aí, o território brasileiro ele é bastante diversificado, tanto na exploração mineral
quanto nos recursos minerais que são encontrados, tá? Sim. Só um momento. Exato. Um dos impactos da atividade mineradora, dois exemplos clássicos da atividade de mineração sem o uso adequado. Brumadinho e Mariana. E essa questão aí que você falou da mineração nos Afeta rios, muito o solo. isso também. Essa questão que Isaías falou aqui na sala é justamente que, dentro de algumas atividades mineradoras, podem ser utilizadas alguns produtos químicos para a separação dos minerais que querem ser extraídos do solo. Bom, e aí, a utilização de alguns produtos químicos na atividade mineradora, consequentemente, vai contaminar o solo e vai contaminar a água. E essa atividade mineradora, ela geralmente ocorre em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. Mas claro que, mesmo nessas áreas, existem comunidades que sobrevivem de atividades de pesca, extrativismo e agricultura. Então, essa atividade mineradora sem controle e sem fiscalização faz com que as áreas e os outros recursos naturais, como por exemplo a água, sejam contaminados, afetando a saúde da população. E da biodiversidade que habita no local também, né? Foi? Exatamente, ó. Além de prejudicar a população, prejudica os animais que habitam no local. Exato. Você afeta toda a biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Por quê? A atividade mineradora, para que ela aconteça, ela precisa que a vegetação seja retirada. E isso eu estou afetando não só a fauna do ambiente, os animais que viviam naquela área, eles vão precisar sair. Eu vou afetar a população que ocupava aquelas áreas e também vou ter uma perda aí de vegetação. Então, o impacto da atividade mineradora, ele é bastante intenso, tanto nos aspectos naturais, quanto nos aspectos sociais. Pessoal, intervalo agora, tá? 10h10. Na volta, a gente continua, tá? Tchau. Vou interromper aqui a gravação e na próxima a gente continua, tá?